Aí você diz assim: eu não preciso de terapia. Eu, quando não estou bem, eu vou para a igreja. Eu tenho 10 anos, 15 anos que estou na igreja. Eu vou te citar um exemplo só, tá? Você diz que não precisa do autoconhecimento, né? A Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Você diz que não precisa de conhecimento. A Bíblia diz que aquele que precisa de sabedoria peça ao Senhor. Aí você diz que não precisa de conhecimento. Simplesmente, um dos pecados que a palavra de Deus fala é a gula. Então, a obesidade, ela é pecado. Se eu armazeno comida, se eu armazeno gordura, é porque eu como além do que é necessário. Aí você diz que não precisa de ajuda. A Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros. Sempre vamos precisar estender a mão para um, estender para o outro. Sempre vamos precisar de pessoas. O ide e pregar o evangelho, nós precisamos de pessoas. Tanto para ir, quanto também tem que ter a pessoa que nós estamos a caminho. E voltando a falar sobre a obesidade, sobre o pecado da gula, você come demasiadamente porque existe uma dor. Todas as coisas que nós fazemos que trazem lesão para o nosso corpo é uma dor. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo bem simples. Eu passei um período tendo intolerância à lactose. E eu sabia que a lactose me fazia mal. Mas ainda assim, para mim, o sabor do leite, aquelas misturas, ainda valia o sacrifício de uma dor, de uma cólica, de um mal-estar. Gente, isso não é normal. De forma alguma, isso é normal. Dizer que nós vamos sabotar o nosso corpo, afetar o nosso corpo e tá tudo bem com isso, não. Existe o ambiente que nós fomos inseridos e o ambiente muda a nossa forma de pensar, a forma que nós vamos comer. Existe também que entra a epigenética, né? Ah, minha mãe era obesa, eu vou ser obesa. Não é só por uma predisposição genética, mas sim pelo meio ali que eu fui inserida. Eu vendo as pessoas comerem demasiadamente. A comida, para mim, tem uma emoção. Então, a fome que eu tenho na minha alma, comida nenhuma vai acalmar, não. Comida nenhuma vai saciar. Eu vou querer sempre mais e mais e mais. E essa forma de ver e associar a comida como uma fonte de prazer, ela tem sim questões emocionais envolvidas. É tudo negativo? Não. Podem ser, por exemplo, uma memória que você tem de um cafezinho da tarde que você nem está com fome. Mas aquilo te traz uma memória tão boa, tão gostosa sobre uma avó, uma mãe, um parente, que você às vezes precisa sentar para sentir aquela emoção. Para você sentir. Ah, Zi, mas eu estava com outras pessoas, eu nem me lembrei de fulana. Você que pensa. Existem emoções nos quais nós somos viciados e nós não fazemos noção de onde vem. E é por isso que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual também. A nossa vida espiritual é o primeiro pilar de todos. Então nós precisamos fortalecer corpo, mente e espírito. Mas essa parte do espírito, ela vem em primeiro lugar. De que adianta eu ter o autoconhecimento, eu me conhecer bem, eu ter uma vida tranquila, mas eu não saber qual é o meu propósito de vida, qual o propósito que eu tenho aqui na Terra, o que é que eu devo fazer, para onde eu devo ir, e não saber absolutamente nada. A minha existência aqui seria, por que eu estou aqui? Né? Eu cogitaria, perguntaria sempre isso. Eu trouxe um dos exemplos, tá? Eu trouxe a obesidade, trazendo aqui o pecado da gula, mas nós temos muitos outros exemplos.